Como transformar temas clínicos em um conteúdo extremamente atrativo. Oi, eu sou a Bruna, lá do @Psico Fora da Caixa. Você me encontra em basicamente todas as redes sociais falando para psicólogas, estudantes de psicologia que querem atrair pacientes através da rede social, mas sem ferir o nosso código de ética, fazendo um conteúdo autêntico, sem vender a nossa alma para o demônio do algoritmo e tentando se divertir através aí do caminho. Eu sei que eu sou ousada, tá tudo bem. Primeira coisa, deixa eu explicar para quem já me conhece há algum tempo, cadê a minha parede rosa? Gente, tô gravando aqui direto da Holanda, em Amsterdã, tá frio, por isso que eu tô com essa roupa também. E é isso, né? A internet deixa que a gente faça o nosso trabalho de qualquer lugar, então tô muito feliz de estar gravando daqui também para vocês. Hoje eu quero contar como que a gente usa o conteúdo ali da clínica, né? O conhecimento que a gente tem através da nossa prática clínica para fazer conteúdo na rede social que vai posicionar bem a gente enquanto psicólogas. Eu tenho meu roteiro, espero não me perder, torçam por mim. Vamos lá. Muitas vezes as psicólogas, quando elas vão tentar pegar algo ali, né, da clínica, do conhecimento de psicologia que elas têm e transformar no conteúdo, elas se deparam com um conteúdo que acaba ficando chato, acaba ficando muito técnico e acaba não tendo alcance. Então, no meio dessa transformação aí, o conteúdo ele fica duro, ele fica rígido e parece que perde a graça. Nesse vídeo eu vou te contar como fazer essa transição, essa transformação em, né, um tema ali, um conceito para de fato um conteúdo de uma maneira mais simples e de uma maneira que vai de fato atrair os pacientes que você quer atrair. Vamos lá. E ó, falando perto pra vocês, se tu ainda não me segue, a coisa é aí, ó, segue aí, tá? Porque eu tô aqui batalhando pra trazer conteúdo bom pra vocês no YouTube. Então já me segue. Agora vamos lá de verdade. Eu tô indo me aproximando aqui porque o roteiro tá na frente. O erro mais comum que as psis cometem é pegar o conceito e transformar esse conceito no conteúdo. Então, se elas vão falar sobre ansiedade, elas vão falar o que é a ansiedade. Se elas vão falar de autoestima, elas vão falar o que é a autoestima. E, gente, ninguém tá na internet, ali, rolando a rede social, em busca de explicação a respeito de um conceito. As pessoas estão em busca de um entretenimento, elas estão em busca no máximo de se ver ali num conteúdo e pensar que aquele conteúdo pode resolver algum problema para elas, mas no geral é entretenimento. Elas não estão em busca de estudar sobre um conceito, elas não querem aprender sobre um conceito. E as psicólogas fazem o quê? Exatamente isso, vão ensinar o conceito para os seguidores ali, para os futuros possíveis pacientes, não vão virar paciente desse jeito. Se o conceito não vai fazer com que um conteúdo vá adiante, o que que faz? Gente, o que faz é a gente descrever a experiência das pessoas. Então, eu digo assim, né, que a clínica ela vai trabalhar com um conceito, porque lá de fato a gente precisa levar isso em consideração para fazer os atendimentos dos nossos pacientes. A gente usa o diagnóstico, o DSM, as palavras técnicas para fazer a compreensão, né, do nosso raciocínio clínico. Então, na clínica isso faz muito sentido, mas quando a gente vai traduzir, a gente precisa traduzir de uma maneira que o seguidor se veja ali. Então, a gente vai falar sobre as experiências do seguidor. Aí é que tá o pulo do gato. É quando a gente vai transformar esse conceito numa cena da vida do seguidor, numa sensação que o seguidor tem, numa pergunta que ele pode pensar a partir daquela pergunta. Enfim, é quando a gente vai realocar esse conceito e vai colocar ele de fato dentro da vida daquela outra pessoa. E daí a pessoa vai começar a considerar aquele conteúdo como um conteúdo atrativo, porque vai fazer sentido para ela, ela vai se enxergar ali. Eu vou dar alguns passos aqui para facilitar essa transição aí de vocês, essa transformação do conceito para a vida real. Primeira coisa, escolha qual conceito você vai trabalhar. Então, isso depende do nicho aí, de como você trabalha. Tem vários vídeos aqui no canal falando sobre isso. Assistam os outros vídeos, se inscrevam, né? Inscrevam para não perder nenhum. Mas escolha o seu conceito. Você vai falar de ansiedade, você vai falar de autoestima, você vai falar de emoções.
sobre o que você fala, né? Os temas aí dentro do universo do seu nicho. Então, primeiro, escolha o conceito. O segundo passo é a gente entender e lapidar um pouco mais como que esse conceito aparece na vida daquela pessoa. Que pessoa? A pessoa que você quer atrair, né? O seu público-alvo. E daí eu vou te trazer 3 perguntas para você se fazer aí nesse passo, nessa etapa. Primeira pergunta: como que isso aparece no dia a dia daquela pessoa? Em que momentos que esse conceito pode estar aparecendo, que a dificuldade, a limitação com esse conceito pode estar aparecendo. Por exemplo, a ansiedade, em que momentos do dia, da vida da pessoa que a ansiedade aparece, ou a falta de saber, né, do conhecimento para lidar com aquela ansiedade, para se relacionar com aquela ansiedade, ou a ansiedade em excesso. Daí você vai abrindo aí um monte de parênteses para conseguir responder essas perguntas que eu vou te trazer, tá? Mas a primeira é essa: em que momentos da vida do seu seguidor aquele conceito que você quer trabalhar aparece? Desde a manhã, quando o despertador toca, até a hora que ele vai dormir, até nos sonhos dele, né? Porque a gente considera também isso, tá? Em todos os momentos que o conceito aparece. Segunda pergunta: que comportamentos exatamente denunciam esse conceito? O que aquele seguidor faz ou deixa de fazer que escancara que a ansiedade está ali presente, ou como eu falei antes, a falta de saber lidar, né? A pessoa não sabe lidar com isso e daí escancara. Que comportamentos que são esses? Exemplo: a pessoa mexe demais no celular, a pessoa deixa de ir para uma festa porque tá morrendo ali, uma questão de, né, ansiedade social, tá com muita ansiedade, fica pensando tal e tal coisa, deixa de ir, então se esquiva de algumas experiências. Que comportamentos denunciam isso? De forma bem prática, tá? E a terceira pergunta é: que frases que essa pessoa diria? Que frases que essa pessoa diria relacionados a esse conceito? E podem ser frases que a pessoa diria para fora, tá? Ou pensaria para ela também. Então, assim, do tipo: eu tô com pressa, eu tô muito agitada, o meu coração tá saindo pela boca, eu tô com uma angústia aqui no meio do peito. Que frases, que coisas que a pessoa fala que estão conectadas com esse conceito que você quer trabalhar? Ou assim: como eu queria não sentir ansiedade pelo menos um dia da minha vida. Tô fazendo chuva de ideias aqui com vocês, tá? Mas pensem que frases que a pessoa diz relacionadas a esse conceito. O terceiro passo, então, a gente vai traduzir isso melhor para o nosso público. A gente vai falar a língua do público. Eu digo que um dos maiores erros que as psicólogas cometem é falar o psicologuês. E daí o seguidor não entendeu nada do que ela tá falando, não se relacionou com aquele conteúdo porque não se viu ali. Então, esse passo é essencial. Você vai falar as palavras que o seu público fala para que ele te entenda no fim das contas, né? Para que ele compreenda o que você tá falando. Como assim, Bruna? Dá alguns exemplos. De nada adianta a gente usar os termos técnicos que a gente usa, os termos dos livros, para querer explicar. Por exemplo, né? Continuando aqui, pegando essa temática da ansiedade, explicar a ansiedade para o seguidor, porque ele não está nem preparado para ouvir aquilo. Então, quando a gente vai trocar alguns termos técnicos, a gente vai falar a língua dele, do tipo assim, ele não consegue relaxar nunca. Talvez seja algo que sai de fato da boca do teu seguidor, se tu trabalha aí com o público para falar aí de ansiedade. É algo que ele falaria. Então, você precisa, a lógica, o raciocínio por trás disso é pensar que palavras que saem da boca do seu público, que termos que ele usa, que palavras que ele usa, que situações que ele usa ou percebe isso para falar sobre o problema dele. Porque essas palavras que ele usa são as palavras que você vai usar no seu conteúdo. Isso não é para manipular o outro, jamais. Isso é para que você se faça ser compreendida, como eu já tô chovendo molhado aqui, né? Já tô falando isso pra vocês várias vezes, mas a lógica é essa. Usa as palavras do seu público. Como o seu público fala de ansiedade, quando ele fala de ansiedade. Não é com termos técnicos. Ele fala isso: tô tensa, não consigo relaxar nunca, tô agitada, tô ansiosa, sabe? Então, pega as palavras do seu público. E para isso, talvez você precise fazer o quê, minha filha? É isso mesmo, pensar mais no seu público, tá? A gente, às vezes, só quer fazer conteúdo e não para pensar no público e no conteúdo que vai chegar mais e melhor neste público. E as palavras que a gente escolhe para usar são determinantes para um conteúdo que vai mais longe ou não vai.
não foi pra frente. Agora, o quarto passo que eu vou trazer pra vocês é: você precisa pensar num bom encerramento de conteúdo. E muitas vezes é outro erro que eu vejo nas psicólogas. Parece que o conteúdo ele tá jogado ali, a gente passa uma informação, mas a gente não amarra essa informação no fim das contas, sabe? A gente faz um pacote meio estranho com ela, um embrulho meio estranho. Não, precisa amarrar, precisa ter um encerramento. A gente fala da CTA, né, que é a chamada de ação, mas eu não quero que vocês fiquem presas nesses termos. O que eu quero é que você pare e pense se o fim desse conteúdo, ele de fato encerra o conteúdo para o seguidor. Você pode pedir para ele ficar com alguma pergunta que você fez ao longo do conteúdo, você pode pedir que ele comente, que ele envie para alguém, que ele salve, que ele te siga. São várias possibilidades assim de direcionamento que você precisa dar para o seu seguidor. Mas lembre-se que nem tudo é venda, tá? No fim das contas, nem sempre a gente vai oferecer alguma coisa para venda. Só que parece que existe essa dualidade na cabeça das psicólogas, assim. A CTA, ou um encerramento mais estratégico, seria sempre oferecer algo. Tipo, marque terapia comigo, o link tá na bio. Gente, nem sempre é isso. Muitas vezes vai ser, mas em outros momentos, quando não for isso, precisa ainda assim ter um encerramento, ter um fechamento. É um pouso suave que a gente faz ali com o nosso seguidor, com a pessoa que está consumindo o nosso conteúdo. Então, olha para o teu conteúdo até o fim. Muitas vezes a gente só fica presa, né, pensando no começo. Olha até o fim e veja se você fez um bom fechamento, se você deu um laço ali no fim para fechar o conteúdo para a pessoa, para ela entender que acabou. Às vezes tem vídeo que eu tô olhando, consumindo e tipo, o vídeo acaba e eu nem notei que acabou porque o vídeo não me preparou pro encerramento. Parece que cortou no meio, sabe? Então façam um bom fechamento. Assim como a sessão lá com o nosso paciente, a gente não encerra do nada no meio de algo super importante, com o nosso conteúdo é a mesma lógica, tá? Observem o fechamento que vocês estão fazendo. Esse é o último passo. O que eu quero que vocês entendam aqui é que transformar os temas clínicos em conteúdo não é a gente fazer um conteúdo necessariamente raso ou superficial. Não. É a gente fazer um conteúdo que vai servir para o público, porque ele vai se ver ali, ele vai compreender o que a gente está falando, a gente vai sair desse pedestal do psicologuês, da coisa mega técnica, e a gente vai ajudar o outro através disso, porque ele vai de fato ser psicoeducado através do nosso conteúdo. Ele vai olhar para o nosso conteúdo, ele vai ficar no nosso conteúdo. Vou retomar os passos aqui para ninguém sair perdido, tá? E vocês vão sair daqui fazendo conteúdo. Primeiro passo, você vai escolher um conceito. Segundo passo, você vai pensar onde que isso aparece na vida real da pessoa e vai fazer aquelas 3 perguntinhas que eu te falei antes. Terceiro passo, você vai usar a linguagem da pessoa, então vai usar as palavras que saem da boca da pessoa, tá? Uma linguagem menos técnica e mais compreensível para o seu seguidor. E o quarto passo, você vai fechar o seu conteúdo de uma maneira bonita, de uma maneira cuidadosa, tá? Afinal de contas, muitas vezes ao longo do conteúdo a gente abre reflexões com as pessoas que a gente precisa, isso é ético também, né? Cuidar a maneira como a gente fecha essa reflexão, não é só expor o outro a uma dor dele ou a um insight, alguma coisa, ele vai se ver ali e tal, e deixar ele sair sangrando. Não, fecha bonito com o teu seguidor, tá? E isso é prática, a gente vai aprendendo aos poucos, mas saiba como fechar o conteúdo de maneira leve e de maneira que a pessoa entenda que, por hora, aquele conteúdo finalizou. E é lógico que se você quer aprender de maneira muito mais completa, eu tenho os meus cursos, tá? Os links estão todos aqui na descrição do vídeo. E quem ainda não pode entrar no curso, vídeo no canal aqui toda semana, tá? Tô me dedicando bastante para isso. Então, comenta, me segue, curte, tá? Não quero saber de alguém que viu esse vídeo até o fim e não curtiu, e não deixou um comentário. Fico triste, meu coração dói, tá? Então, assim, ó, finalizando aqui com vocês, me deixem saber de alguma maneira que vocês viram esse vídeo. Pode ser me seguindo, pode ser curtindo o vídeo ou pode ser comentando. Me dá algum sinal em troca de todo esse conteúdo gratuito que eu tô trazendo aqui para de fato ajudar vocês, porque a rede social precisa de psicólogas éticas e reais. E eu sei que você que tá me vendo aí desse lado é uma dessas psicólogas, tá? Esse é um ótimo caminho para captação de pacientes. É um dos caminhos que a gente tem
E é um dos ótimos caminhos que a gente tem. Se você quer se dedicar a isso, investir na sua clínica através da captação de pacientes, na produção de conteúdo, aqui na rede social, no seu posicionamento, eu tô aqui para te ajudar, minha filha. Mas me dá um retorno, tá? Me deixa saber que tu tá aí desse lado me ouvindo, que eu não tô falando sozinha. Vídeo entregue. Um beijo e até a próxima.